Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Para esta mensagem, para este ensinamento, o meu amigo Espírito Santo, na sexta-feira, hoje é domingo, levou-me a derramar o azeite sobre os 4 cantos do altar. Creio eu, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor possa inspirar a sua palavra e você venha expirar a palavra de Deus no seu coração. Que o meu amigo Espírito Santo possa falar com você de uma forma profunda e eficaz. Que a palavra que Deus tem para falar para você seja como uma resposta, como um bálsamo que vem do trono da glória de Deus. Que venha te fortalecer para a glória de Deus. E que durante todos esses dias o Senhor venha falar fortemente contigo por meio deste ensinamento para a glória de Deus. Não só a você, mas a todos os que estão aqui. Bom dia, povo de Deus! Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Glória a Deus! Coloque a mão no seu coração e diga comigo: fala comigo, Senhor. Nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus, que áreas da minha vida sejam trabalhadas pelo teu Espírito Santo. Usa o teu servo para teu louvor. Que cadeias sejam quebradas, que ele seja inspirado pelo Espírito Santo e eu venha expirar a tua palavra em áreas da minha vida, como se ele soubesse. Usa o Senhor, eis-me aqui, em nome de Jesus. Faz a tua oração. Meu Deus, em nome do teu filho Jesus, quem é capaz de falar-nos sobre este assunto, o qual este homem, não somente ele, mas há muitos como Jó, atravessou e passou, que não é diferente nos nossos dias de hoje. Então te peço, meu Deus, que o Senhor me use, que os laços do inferno sejam despedaçados, que haja, ó Deus, toda e qualquer rendição nossa ao Espírito Santo, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, e aplauda Jesus Cristo. Você pode, por gentileza, repetir comigo? Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Mais uma vez, fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Só para que eu possa ouvir daqui. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Não, dá para ser melhor. 1, 2, 3, já. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: você ouviu Deus falar? Quantos ouviram Deus falar aqui? Levanta-se a mão. Amém. Porque Deus fala também em silêncio. Vou repetir. Amém. Porque o Senhor nosso Deus também fala em silêncio.
O que é mais interessante, que essa é uma área da nossa vida que é tão difícil de ser compreendida e ser aceita, que Deus fala também em silêncio. E é justamente sobre isso que o meu amigo Espírito Santo despertou-me na quarta-feira agora passada, a darmos início a essa segunda parte, pode-se dizer assim, deste homem chamado Jó. Todos nós sabemos de todo o seu sofrimento, de toda a sua luta, de tudo quanto ele passou. Só que interessante que nós bem sabemos como terminou. A Bíblia Sagrada diz, e nós sabemos muito bem, que ele recebeu 4 vezes mais, além de tudo quanto ele tinha. Mas o que é interessante é que houve um percurso para que ele pudesse chegar até lá. E é justamente esse percurso que às vezes nós não nos preparamos. Percurso esse que também pode nos levar a obter as mesmas respostas que Jó e tantos outros da palavra de Deus. E nesta quarta-feira estava em oração, o meu amado e querido amigo Espírito Santo falou-me forte ao coração, para que nós pudéssemos nos assentarmos na sala de aula do Espírito Santo e aprendermos um pouco sobre o silêncio de Deus, que é tão pouco ensinado. Na verdade, eu acredito que não é tão pouco ensinado, é pouquíssimo ensinado. Talvez não se é nem ensinado sobre o silêncio de Deus, porque na verdade nós vivemos, não só agora, mas sempre assim foi, nós vivemos, vamos assim dizer, do pedir e receber, do buscar e logo achar. Nós vivemos períodos como esses no nosso dia a dia. É como que se nós fôssemos pessoas em que o nosso Deus obrigatoriamente fosse obrigado a tudo que pedimos nos responder como no estralar de dedo. Não que Ele não queira, porque Ele quer. Mas existem fases na minha vida, na sua vida, na nossa vida, que Deus precisa primeiro trabalhar para que Ele depois possa responder. Que Deus primeiro precisa trabalhar para que Ele possa então verdadeiramente nos abençoar. Existem áreas da minha, da sua, da nossa vida que Ele precisa moldar para que não joguemos e desperdicemos os seus milagres de algo abaixo. E é sobre isso que o meu amigo Espírito Santo despertou-me no meu coração. Mas quem é capaz de falar sobre o silêncio de Deus? Um vaso de barro? Eu acredito que isso é impossível. Porque como se explicar algo que não tem nem como se explicar? O silêncio de Deus. Como? Se Ele está em silêncio, então nós ficamos naquele pensamento, mas como explicar, o que falar sobre? Bem, só existe um meio, só existe uma forma, só existe uma maneira, que adentrarmos dentro da palavra de Deus, em pessoas, personagens da Bíblia real, em que tiveram da parte de Deus o seu silêncio. E como foi esse silêncio de Deus para com todos esses, e como eles tiveram que agir e atuar diante do seu silêncio. Então aqui no livro de Jó, no capítulo de número 30, a Bíblia Sagrada nos mostra algo muito interessante, uma vez que nós já sabemos que este homem chamado Jó, ele agora já está em oração, clamor, intercessão e busca. Já se fazem meses, não são dias e nem semanas. Já se fazem meses que ele ora, já se fazem meses que ele clama, já se fazem meses de sofrimento. E olha, muito sofrimento. Sofrimento esse que nenhum de nós jamais iremos passarmos na sua totalidade. Nem eu e nem você. Jamais eu irei passar, jamais você irá passar por todos os sofrimentos que Jó passou. Porque Jó os venceu em Deus. Como no meu caso, no seu caso, no nosso caso, jamais nós iremos nos depararmos com um mar que não há de se abrir, porque Moisés em Deus o venceu. Como uma muralha, jamais iremos nos depararmos diante de uma muralha em que ela não vem ao chão, porque Josué em Deus a venceu. Homens que outrora venceram não só por eles, mas venceram por mim e venceram por você. Então este homem chamado Jó já vai com meses de sofrimento, não era nem dias e nem semanas.
Mas em meio a este sofrimento, ele escolheu orar, clamar, buscar, pedir, jejuar e tanta coisa mais. E como qualquer um de nós que cremos em Deus, acreditamos que o nosso Deus é um pai, e como pai, ele é um bom pai. A Bíblia Sagrada diz que, sendo nós maus pais, queremos darmos o melhor para os nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai que está nos céus não nos dará aquilo que lhe pedimos, até o Espírito Santo de Deus, se assim o for. O que é interessante é que nós bem sabemos de tudo isto. Mas aqui em Jó, capítulo de número 30, no versículo de número 20, diz assim: clamo a ti. Se nós lêssemos somente esse pedaço, nós logo iríamos pensar, claro, se ele clamou, se ele buscou, então certamente ele foi ouvido, e certamente ele obteve a sua resposta. Bem, nós sabemos que ele obteve a sua resposta, porque já sabemos o fim da sua história. Mas se não tivéssemos nada aqui escrito acerca de todos os acontecimentos logo após, nós ficaríamos com uma interrogação. Por quê? Porque ele diz assim: clamo a ti, porém tu não me respondes. Clamo a ti, tu, porém, não me respondes. Olha o que está escrito aqui. Veja que Jó está sendo específico. Jó está dizendo de forma bastante clara que ele não cruzou os braços diante da luta. Ele não pensou em desistir de Deus diante da luta. Ele não pensou em retroceder e recuar diante da luta. Não. A Bíblia diz que em socorro ele buscou ao Senhor. E em busca de resposta ele buscou a face do Senhor. Por uma mudança de estação de vida, ele clamou ao Senhor. Porém a Bíblia diz que ele, o próprio Jó, e Deus permitiu com que assim fosse escrito, e que mesmo ele clamando, pedindo e buscando, intercedendo, Deus não lhe respondeu. Nós sabemos muito bem que Deus não lhe respondeu naquele momento. Deus não lhe respondeu por um determinado período. Então, se naquele momento, por um determinado período, Deus não lhes respondeu, é porque certamente Deus o ouviu, mas preferiu ficar em silêncio. Deus o ouviu, mas preferiu ficar em silêncio. E essa é uma grande verdade em toda a Bíblia. Quando você passa por vários profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, você vai ver que foi exatamente assim. A Bíblia nos mostra Jó enfrentando um momento de sofrimento e solidão, orando a Deus e tendo como resposta o silêncio. Talvez você me diga da seguinte forma: pastor, eu não entendo muito bem sobre isto. Eu não entendo, eu não consigo compreender como um Deus que pode resolver o meu, o seu, nosso problema como no estralar de dedo. Como que um Deus que pode abrir a porta que ninguém abre. Como que um Deus pode curar quando o remédio não cura? Quando que um Deus que pode fortalecer quando ninguém o pode fortalecer? E agora de repente ele está sendo clamado, buscado, intercedido. Agora ele está sendo buscado como uma forma de socorro. E ele vê e ele ouve e ele não responde. O bem da verdade é que nós também não entendemos o porquê. Por mais que eu levante várias e várias questões, nós vamos ficar meio que ainda aqui com uma interrogação. Por quê? Porque nós queremos o nosso sofrimento resolvido. Nós queremos o nosso problema resolvido. Nós queremos obtermos de Deus a resposta. É a única coisa que pode realmente alegrar o nosso coração. É a única coisa que realmente pode nos colocar de pé. É a única coisa que verdadeiramente pode nos fortalecer. Nós não nos sentimos fortes quando oramos e não somos respondidos. Nós não nos sentimos felizes quando clamamos e a resposta não vem. Nenhum de nós. Não tem esse negócio de você dizer assim: não, olha, eu estou na dispensação de Deus, eu estou esperando o tempo de Deus, e fique com um sorriso Colgate 24 horas. Não. No silêncio de Deus, nós somos convidados a reclamar, a murmurar. No silêncio de Deus, nós somos convidados a duvidar. No silêncio de Deus, nós somos convidados verdadeiramente a desistir.
No silêncio de Deus, somos levados a acreditar que Deus não se importa conosco. No silêncio de Deus, nós somos levados a acreditar que só pode ter sido um pecado que eu tenha cometido, que Deus não tenha me perdoado, porque a resposta não vem. Nossa! No silêncio de Deus, nós somos levados a situações em que, na verdade, na maioria, muitos chegam até a desistir. Chegam a jogar tudo para cima, porque na verdade nós fomos preparados, podemos dizer assim, mentalmente falando, em que se pedimos temos que receber, se batemos a porta tem que se abrir. Mas quando você adentra a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, você vai ver que em vários casos Deus ficou em silêncio, não somente no caso de Jó. O caso de Jó aqui para nós é um caso extremo, porque é um homem que perdeu tudo que tinha, é um homem que perdeu a saúde. Está dando para ouvir bem aí? Amém? É um homem que perdeu tudo que tinha. Era um homem que perdeu a saúde. É um homem em que a Bíblia Sagrada diz que perdeu os seus filhos de uma só vez. É um homem que perdeu a dignidade. É um homem que a esposa olhou para ele e preferiu com que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Quer dizer, preferiu que ele morresse. Quer dizer, Jó é um caso extremo. E eu estou pegando aqui, começando justamente sobre este homem, porque pode-se dizer que, claro, cada um no seu quadrado, cada pingo no seu ir, mas eu acredito que, como Jó, dificilmente nós podemos encontrarmos outro, além de Jesus, é claro, mas humanamente falando, nascido de homem e de mulher, que passou pela dimensão do sofrimento que ele passou, e que ele clama, ele busca, ele intercede, ele suplica, ele bate a porta, e de repente a resposta não vem. E além da resposta não vir, não há resposta nenhuma. Não há nenhuma resposta. Nenhuma resposta há da parte de Deus. As suas perguntas não são respondidas. Os seus questionamentos não são atendidos. Então dá para você imaginar, eu quero que você pense nisso de todo o seu coração. Porque talvez você esteja vivendo momentos como esse, dos porquês. E está orando, está clamando, e parece que sobre a sua cabeça o céu está de bronze. Parece que é como que se você, cada vez mais você ora, mais frio você se sente. Cada vez mais você lê a Bíblia e parece que ela se torna mais complicada a cada dia. Você olha para um lado, você olha para o outro, você diz, Senhor, e aí, como é que vai ficar? E Deus não lhe responde nada, Deus não lhe diz nada, e você entra em desespero, você entra em agonia, você fica desesperado, você fica como que sem chão para pisar, quer dizer, você espiritualmente falando, fica abalado. Imagine só que Jó está clamando, Jó está buscando, Jó está intercedendo, Jó está fazendo tudo como manda o figurino, tudo direitinho. Todos nós sabemos que Jó passou pelo que passou e venceu, amém. Mas o que nós temos que entendermos é o percurso, como ele se portou diante do percurso para chegar aonde ele chegou, para tentar dar a volta por cima, como Deus o levou a dar para a glória de Deus. Quem nunca orou e não teve da parte de Deus o silêncio, que nunca orou a Deus e não teve da parte de Deus o silêncio. Eu vou começar dando um exemplo da minha pessoa. Agora, recentemente, está lá no YouTube, você pode assistir. O título da mensagem, pela misericórdia de Deus, é Vencendo as Minhas Fraquezas. E lá você pode assistir esta mensagem, você vai ver que nesta mensagem eu dou um testemunho de aparentemente 27 anos de oração. Mas não é 27 anos de Senhor, meu Deus e meu Pai. Não, é oração. De joelho no chão. É de pegar em uma oração para mais de 50, 60 versículos e levá-los diante de Deus, dentro de orações de 2 horas e meia, 3 horas e meia e 4 horas de joelho no chão. Não é com cantigas e canção não, porque canção e cantiga, no caso, até emociona, empolga, mas não sensibiliza, mas não muda situações não. E de repente orando, clamando, pedindo e perguntando a Deus, Senhor, por que o Senhor não me deu uma mente sábia como a das pessoas?
Por que eu tive que nascer com 70% ou 80% de incapacidade de aprendizado? O senhor já parou para imaginar? Se o Senhor tivesse me dado uma mente como a mente dessas pessoas que são inteligentes, são sábias, elas leem a primeira vez, logo decoram, logo aprendem. Eu tenho que ler várias vezes para que isso possa entrar na minha cabeça, para que eu possa entender. Senhor, por que o Senhor não fez isso por mim? O Senhor já imaginou? Se o Senhor tivesse feito isso por mim, nossa, teria como ir muito mais além, fazer muito mais. Olha que coisa boa. E as perguntas eram essas. E Deus lhe respondeu, meu pastor, bem, foram nada mais, nada menos do que 27 anos. 27 anos batendo na mesma tecla, 27 anos orando, 27 anos clamando, 27 anos perguntando, e Deus em nada me falava, e nem me respondia, e nem dava satisfação. Nem dava satisfação. Mas eu estava lá, Deus sabe a verdade. Eu estava lá, Senhor, por quê? Por que o Senhor não me deu uma mente sã, Senhor? O Senhor já imaginou? Eu já li a Bíblia tantas vezes. Se eu tivesse uma mente boa como esse povo tem, tão inteligente como eles são, eu já tinha decorado a Bíblia toda, de tanto que eu já li a tua Bíblia. Olha só que coisa boa. Mas só que o Senhor não me deu. Até que um certo momento, para a glória de Deus, e vocês sabem muito bem, através de uma partezinha pequena do The Chosen, no caso daquela série que fala sobre Jesus, ali você vê um rapazinho que é chamado de Tiaguinho, e naquele trechinho do nada, depois de uma oração, que eu pus-me de pé, entrei no escritório, o Senhor pediu com que eu ligasse o computador e acessasse o YouTube, isso veio no meu coração, e assim eu fiz, e eu nunca tinha assistido, ou parado para assistir, várias pessoas tinham me falado sobre. E eu fui e cliquei, quando eu cliquei, está lá uma conversa entre a pessoa, o personagem de Jesus, com esse Tiaguinho, que era um dos discípulos de Jesus, e esse então falando sobre as suas impossibilidades. E o que Cristo fala para ele, foi uma resposta depois de 27 anos, em que, como ele disse lá para Tiaguinho, em que ele, usando na forma que ele estava, não era nada mais, nada menos do que a glória de Deus usando o incapacitado, para que através desse, o nome do Senhor fosse glorificado. E está lá, depois você pode assistir. Talvez você venha em busca de respostas há dias, há meses, há anos, o porquê, e nada de resposta. Silêncio total e completo. Você está quase que sem saber mais o que fazer, você está quase que para jogar tudo para cima, você está abatido, você está espiritualmente falando, se sentindo-se cada vez mais fraco. O que é interessante é que depois temos vários outros exemplos, como Zacarias, pai de João Batista. Você pode ir lá no livro de Lucas, capítulo 1, a Bíblia Sagrada diz que Zacarias e sua esposa serviam ao Senhor verdadeiramente de todo o seu coração. A Bíblia Sagrada diz que esse casal que servia ao Senhor, mas servia de toda a santidade. O próprio Deus os elogia ao passo como os servia, mas orava ao Senhor continuamente por uma resposta, e a resposta não vinha, e foram nada mais, nada menos por 40 anos, é muito tempo. E Deus não lhe dava resposta, Deus não lhe dava nem sequer satisfação. 40 anos Deus em silêncio, não se dizia nada, até que um certo dia, coube-lhe por sorte acender um incenso no altar do Senhor, e a Bíblia diz que naquele dia um anjo lhe apareceu e lhe trouxe as novas, ao passo que a Bíblia Sagrada diz que ele não acreditou, por tão demorado que foi a resposta tão esperada, porque ele pedia ao Senhor, ele e a sua esposa, servindo a Deus na casa de Deus por um filho, mas nada de resposta. Nem dizia que ia conceber e ser pai e dar à luz um filho, como também não dizia não iria ter, e acabou essa conversa. Porque quando você tem da parte de Deus um não, e Deus fala contigo, você até que, entre aspas, você aceita. E quando você tem um sim da parte de Deus, você até que mais ainda se satisfaz. Mas quando você não tem um nada, quando você tem um zero por resposta, o silêncio como resposta, você entra em desespero.
E ele não creu. Por conta dele não ter crido, a Bíblia Sagrada diz que ele passou um bom tempo até que João Batista nascesse, mudo, sem poder falar palavra alguma. Temos também da parte de Deus Elias, orando a Deus por chuva. A Bíblia Sagrada diz que ele profetizou: não vai chover, nem orvalho haverá sobre a terra. Só que agora a Bíblia diz em que ele vai orar a Deus. E orando ao Senhor, a Bíblia diz que ele ora por 7 vezes. Orou a primeira vez, não teve resposta. Orou a segunda vez, não obteve resposta. Orou a terceira, não obteve resposta. Orou a quarta, não obteve resposta. Orou a quinta, não obteve resposta. Orou a sexta, não obteve resposta. Dá para você imaginar? Você é usado por Deus para dizer que não haverá chuva. Agora você está orando ao mesmo Deus que falou para você dizer que não haveria chuva, e agora o que você tem da parte dele é o silêncio. O que você é levado a pensar a seu respeito? O que você é levado a pensar? Estou em pecado, Deus não está me ouvindo, Deus não quer me atender, Deus não está querendo me escutar. Dá para você imaginar, porque nós temos aqui o cenário completo, então é fácil ler. É fácil você olhar para cá e dizer: nossa, olha só, ele orou por 7 vezes, e na 7ª vez, a Bíblia diz que viu-se uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele logo creu, e veio uma grande chuva sobre a terra. Sim, mas e as outras vezes que ele orou, clamou, pediu, e não obteve resposta? Quantas vezes nós não saímos e não desistimos do nosso lugar secreto de oração, porque oramos e não obtemos resposta? Quantas vezes nós não abandonamos um jejum, porque jejuamos e não obtivemos uma só resposta? Pedimos a Deus: Senhor, fala comigo, unidunite salomé mingue. E Judas traiu Jesus. Não, essa não, Senhor, tem que ser outra, essa foi do diabo. Quantas vezes, por não obtermos resposta, nós não desistimos? Quantas vezes não abandonamos lugar secreto de oração, abandonamos o jejum, abandonamos propósitos que fizemos com Deus? Porque às vezes acontece de que, além de não obtermos a resposta de Deus, a coisa ainda piora, o caldo ainda engrossa. Oramos para que o filho se converta, o filho fica pior. Oramos para que o marido se converta, o marido fica pior. Oramos para que a esposa se converta, a esposa fica pior. Oramos para que a vida financeira ao menos melhore, ela simplesmente piora. Oramos a Deus para que sejamos curados, vamos ao médico, recebemos lá o exame, e o exame, meu Deus do céu, aí é que ficamos com mais medo ainda, e nada de resposta. Nada de Deus dar sequer uma resposta ou satisfação. Silêncio total. Silêncio total. Meu Deus, quantas vezes você não saiu do seu lugar de oração, como Ana, certo de que a vitória era sua, e nada da vitória chegar? Silêncio total, pleno e completo e total silêncio. Outro exemplo, Paulo orou ao Senhor por 3 vezes por um espinho na carne. Quem é o seu espinho na carne? Quem é o seu espinho na carne? Talvez você diga: pastor, o meu espinho na carne, sabe quem é? Um vizinho que eu tenho. Há vizinhozinho para gostar de confusão. Pensa no abençoado. Eu já orei ao Senhor, já clamei a Deus, já cheguei até a dizer: Senhor, se for o caso, eu me mudo daqui. Se o Senhor quer que eu me mude daqui, me responda. Se o Senhor quer que eu saia daqui, me responda. E é o silêncio total. Está lá o vizinho, põe som nas maiores alturas. Quando você coloca o louvor, ele vai lá de forma proposital, você até sabe disso. Ele aumenta o volume do som, que só falta enlouquecer você. Quem é o seu espinho na carne? Quem é aquela pessoa que parece, sabe, que fica ali tentando espremer o carnegão, como diz o matuto, sabe? Para ver se você diz: ai, está doendo, estou sofrendo com isso. E você clama a Deus, você suplica como Paulo. A Bíblia diz que ele orou por 3 vezes. Um judeu orar a Deus por algo por 3 vezes.
Pode ver que Jesus assim o fez, orou por 3 vezes, se possível for, afasta de mim este cálice. Primeira vez, silêncio. Segunda vez, silêncio. Terceira vez, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ouvindo o silêncio de Deus, disse: todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. No caso deste homem chamado Paulo, a Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus disse: não ores mais a mim por esta causa, a minha graça te basta. Está na Bíblia. A resposta de Deus não foi uma resposta satisfatória, de aperto de mão, de que eu sou teu amigo, sou teu colega, não. A resposta de Deus foi: ei, cala a boca, você está me importunando. Você não está vendo não que você está me importunando? Você não está vendo que você está pedindo para que eu tire de ti esse espinho na carne? Não ores mais a mim por esta causa, porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. Você ainda, além de orar por 3 vezes, mas não é aquela oração que você uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não. Foram dias, talvez meses, talvez anos, porque a Bíblia não diz o tempo. A Bíblia diz que ele orou por 3 vezes, e mesmo pelas 3 vezes, ao invés de ao menos ele receber um consolo, ele ainda recebe uma palavra dura: cessa e basta, não quero mais que ores sobre este assunto, a minha graça te basta. Pois é. Outro exemplo, Jeremias. Irmão, a Bíblia diz que ele foi o homem que escreveu Lamentações, conhecido como profeta chorão. E como é que não chora, pelo amor de Deus? Como é que não chora? É enviado em um período em que se pode se dizer que dentre os profetas foi dentre todos o que mais sofreu. Jeremias, ele foi justamente enviado por Deus para bater de frente com reis. E o próprio Deus disse: ai de que se tu não for, porque se tu não for, eu te farei opróbrio diante do povo. Ele teve que baixar a muleira, ele teve que baixar a cabeça e ir. Agora você imagina só, a Bíblia diz que ele é posto dentro de um poço, dentro de uma cisterna, e você sabe o que tem dentro da cisterna? Não era água. A Bíblia Sagrada diz que ele era exposto publicamente, pelado, nu, diante de todos. Dá para você imaginar? A Bíblia diz que ele teve de sair da cidade e morar dentro de uma caverna como bicho. Em todo esse período você vai ver e pode ler os capítulos todos do livro de Jeremias, ele orando, clamando, pedindo a Deus uma resposta. E Deus não lhe respondia, Deus não dava nem satisfação, irmão. Deus não lhe dava nada, não dizia nada, não falava nada. E quando falava para ele lhe obedecer: vai e fala, vai e fala, vai e fala, vai e fala. Em nada dizia: ô Jeremias, vamos fazer o seguinte, eu sei que eu só tenho te usado, eu sei que eu só tenho te enviado, sim, eu sei, mas agora eu vou ser teu camarada, eu vou ser teu amigão. Como é que você está? Está bem? E me diz uma coisa, está faltando alguma coisa, Jeremias? Pode ler que você não vai ver isso não. Ao menos para que servisse de consolo. Mas nem isso tinha. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz, está escrito no livro de Jeremias, capítulo de número 20, versículo de número 7. Olha só o que a Bíblia diz. Jeremias capítulo 20. Vai lá por gentileza, em nome de Jesus. Jeremias capítulo de número 20, quando ele é posto no cepo, como que um escravo que era posto no cepo para ser chicoteado, assim foi Jeremias. E olha o que a Bíblia diz. Jeremias chega ao momento que diz: não tem mais como, não tem mais, eu vou falar, porque eu não posso ficar calado, eu tenho que abrir a boca, eu tenho que dizer alguma coisa. E em Jeremias capítulo 20, versículo 7, diz assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Olha o que Jeremias está dizendo, preste atenção, isso aqui é muito sério. Persuadiste-me, Senhor, e persuadido
persuadido fiquei. O que Jeremias estava dizendo é: Senhor, eu quero que o Senhor entenda que não fui eu quem fui à tua procura, foi o Senhor quem veio em minha procura. Olhe para cá e preste atenção no que Deus quer falar contigo em nome de Jesus. Sexta-feira, peguei do azeite como Deus mandou, ungi os 4 cantos, está aqui com óleo nos 4 cantos para ser a resposta de Deus para a tua vida. Se a partir de hoje você não entender, você não compreender de forma bastante clara o que Deus está falando contigo aqui, não é para te trazer um ânimo falso, não, mas é para impedir que você continue murmurando como você anda murmurando, reclamando como você anda reclamando, desacreditando como você anda desacreditando. Persuadiste-me, Senhor, e persuadido fiquei. O que Jeremias está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, não fui eu quem fui à tua procura, não fui eu quem fui em tua busca. É isso que ele está dizendo. Não fui eu quem fui até a ti, não fui eu quem me ofereci a te servir, não fui eu. Eu não bati a tua porta, eu não pedi para te servir, foi o Senhor quem veio até a mim. E é bíblico. Nenhum de vocês, nem eu, nenhum de nós fomos até a Deus, foi Ele que veio até a nós. Sempre foi assim. Não foi nenhum de vocês, nem eu, que pedimos a Ele para que nos fizéssemos. Partiu dele essa vontade. Não fui eu, nem foi você, não foi nenhum de nós que pedimos a Ele que Ele providenciasse uma forma de um sacrifício para ter-nos de volta. Foi Ele que assim o fez, dando o seu único Filho unigênito, para que nele, aquele que nele crendo, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Preste atenção, olha para cá. Partiu dele. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, Jesus de Nazaré assinou embaixo, está escrito: não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós. Em outras palavras, somos escolha de Deus. Não fui eu nem foi você que pedimos a Deus para que nos enviasse em seu nome, foi Ele quem nos enviou. Ide, meu nome. Só que nós pensamos assim: se Ele fez tudo isso, então Ele tem uma responsabilidade sobre nós. Se Ele fez tudo isso, então Ele precisa que eu tenha um corpo curado para que Ele possa usar. Se partiu dele fazer tudo isto, então eu sei que eu preciso ser uma pessoa mentalmente saudável para que Ele possa me usar. Você começa a fazer o pacote, porque se não fomos nós que fomos até Ele, mas foi Ele que veio até nós, então nós entendemos que Ele tem uma responsabilidade conosco. Não pedimos para sermos feitos, não pedimos para passarmos a existência, tudo parte dEle para a glória dEle. Então nós entendemos que, espera ainda, nós estamos aqui na terra por total responsabilidade dEle. Foi Ele quem fez todas as coisas para que suprisse as nossas necessidades antes de existirmos. Ele não nos fez primeiro e depois os suprimentos. Primeiro Ele fez os suprimentos para depois nos fazer a sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis. E agora de repente você sofre, você passa por luta, você passa por dificuldade. O que seria certo? Vou recorrer a Ele, vou clamar a Ele, vou buscar a sua face, e Ele vai me ouvir como que no estralar de dedo, vai me responder, vai me atender, vai abrir a porta, alargar a fronteira, vai curar, vai restaurar, vai transformar, vai libertar. Por quê? Porque a responsabilidade é dEle. Eu só estou aqui por causa dEle. Você só está aqui por causa dEle.
aí de repente ele diz: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais fortes fostes do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zombam de mim, fazem pouco. O que ele está falando aqui era o que acontece talvez com você, ou esteja acontecendo, ou já aconteceu. Veja que ele está dizendo: o Senhor me persuadiu, persuadido fiquei. O que é interessante, que fostes mais forte do que eu, e prevalecestes. Mas por conta disso sou perseguido, sou feito de escárnio, sou feito de vergonha. E aí o que é interessante, que ele vai pensar em fazer o que muitos de nós também pensamos em fazer. Olha o que é que ele diz, versículo de número 8. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio, e ludíbrio todo dia. Olha o que é que ele diz. Porque desde que falo, grito, clamo, violência, violência e destruição. Olhe para cá, por favor. O que Jeremias está dizendo é: o Senhor me persuadiu, persuadido fiquei. Fostes mais fortes do que eu, e prevalecestes. Mas eu tenho clamado a ti, e tenho buscado a tua face. Eu tenho mostrado para o Senhor o sofrimento do povo, e o que o povo está fazendo, e o Senhor não me dá resposta, o Senhor não me responde, o Senhor não diz nada. Você foi chamado por Deus, para que através de você a sua casa servisse ao Senhor. E você clama, você busca, você pede, você intercede. Você mostra para Deus o teu filho, mostra para Deus a tua filha, mostra para Deus teu casamento, mostra para Deus a tua conta bancária. Você mostra para Deus situações das quais, humanamente falando, nós bem sabemos que o certo seria Deus recorrer, Deus socorrer, como que no estralar de dedo. Mas nada, não responde, não diz nada, não fala nada, não comenta nada. Você muitas vezes começa a ficar triste, ficar abatido. E agora as pessoas vão rir de você. O que adiantou ir para a igreja? O que está adiantando tu sair de tão longe? Tem igreja aqui vizinho, ó. Tem uma aqui porta com porta. Não vou não, lá é muito longe. E fazem pouco de você, riem de você. Não, agora, peraí, tu quer bem me dizer que eu não posso tomar mais uma cervejinha? Quer dizer que eu não posso tomar umazinha? Quer dizer que agora eu vou ter que ser santo? E começa a fazer escárnio de você, rir de você, brincar com você. E você entende, espera ainda, Senhor, foi o Senhor que me chamou para te servir, foi o Senhor que me escolheu. É o que está acontecendo aqui com Jeremias. Aí Jeremias para e pensa: já sei o que é que eu vou fazer. Versículo 9: então disse eu, esse eu aqui é perigoso. Esse eu aqui, meu irmão, é um péssimo conselheiro. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: esse eu é um péssimo conselheiro. Esse eu aqui, sabe, é o eu da indignação, é o eu da revolta, é o eu de que às vezes você tentar ser conselheiro de si mesmo, você vai cavar uma cova e vai se enterrar vivo dentro dela. O eu te leva a se isolar. O eu te faz insurgir-se contra a verdadeira sabedoria. Não, o que está escrito em Provérbios, capítulo de número 18, quando a Bíblia Sagrada diz que busca o seu próprio interesse aquele que se separa, insurgindo-se contra a verdadeira sabedoria. Agora você vai distanciar-se do seu pastor. Você vai começar a pensar da seguinte forma: bem, eu sei exatamente como eu devo fazer. Aí você então se aconselha, você toma as decisões, você parte para a prática. A coisa começa a desandar na tua vida, não da noite para o dia, mas aos poucos isso vai começar a acontecer. E aí acaba que você esquece que as ovelhas, Deus deu visão curta. E você então agora está exatamente nessa situação. Você está exatamente assim. Você tornou-se o eu, é como Jeremias, porque está escrito: então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Tá bom, ela não responde? Tá bom, elas por ela, também não vou falar mais nada. Elas por ela.
Já que não tem resposta da parte de ti, já que só o que eu tenho é silêncio, então já chega, tá bom, vou jogar tudo para cima, vou desistir, acabou-se a conversa. É o que ele está falando aqui, ó. Isso é Jeremias, homem mais santo do que nós, homem que pagou o preço que nós nunca vamos pagar, porque ninguém nunca aqui foi para o cepo, por causa do nome de Cristo, nem eu nem você. E ele está dizendo aqui: e não falarei mais do seu nome, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso mais. Já chega de tanto sofrimento, já chega de lidar com filho desobediente, malcriado e respondão. Já chega de ficar encucando com o marido, que a gente está tentando ensinar para o bem, só quer ir para o lado do mal. Já chega, acabou, não quero mais saber. Já chega de estar lidando com a esposa do mesmo jeito. Já chega, acabou, não quero mais saber. Vou jogar tudo para cima e pronto. Estou cansado de sofrer, o senhor não responde, nada muda, nada melhora, coisa continua do mesmo jeito. Se eu corro para cá, se eu corro para lá, se eu me adianto, se eu vou para frente, se eu vou para trás, estou andando em ciclo, parece uma roda gigante a minha vida. Eu falo para o marido: meu filho, não traga cerveja para dentro dessa casa, mas parece que ele tem a coisa na cabeça, parece que faz por birra, parece que faz porque quer bater de frente, parece que gosta de briga, parece que gosta de confusão. Eu digo para o filho: meu filho, pelo amor de Deus, cuidado com as más companhias, cuidado com as amizades, ele só falta me engolir vivo. Eu tenho até medo de chegar para o meu filho, pastor, repreender, porque ele agora já se acha maduro, já tem seu salário, já está com a sua vida ganha. Eu fico até receoso, né? Eu fico orando, eu fico clamando, né? Está errado, porque a Bíblia Sagrada diz que aquele o pai ou a mãe que afugenta a vara da correção sofrerá o dano, e os seus filhos lhe farão passar por vergonha. Está na Bíblia. Está na Bíblia, está debaixo da sua ossada, está debaixo do seu telhado. Você não pode fazer vista grossa, você não pode se fazer de cego, você não pode se fazer de surdo. Se você afugentar a vara da correção, se você afugentar a vara da correção, a Bíblia Sagrada diz que os pais passarão por vergonha. Você não precisa bater, mas ao menos você não pode ser aquela pessoa em que se omite em falar. Você é o pai. Chegue para ele, chegue para o seu filho: meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, meu filho, você não é mais um garoto não, um menino não, você já é um homem. Mas para isso, papai, com todo respeito, me perdoe, com todo respeito, você precisa cumprir o que está escrito no livro de Hebreus: quer esteja presente, quer esteja ausente, fale de bem acerca de vós. Para isso você tem que ser aquele pai, não só que enche, sabe, a mesa de comida ou as panelas de arroz e feijão, não. Você tem que ser aquele pai em que o teu filho deseja ser como você é. Não alcançar o que você tem, porque muitos que são órfãos chegam a ter até mais do que o que você tem para deixar para os teus filhos. Não, não é isso não. E você que é pai deve chegar para o seu filho, chegar para ele: só, meu filho, você já é um homem, você não é um menino, você não é um garoto. Você um dia já foi um menino, um garoto, sempre estive do seu lado, sempre estive com você, sempre estive ali para o que der e vier. Mas meu filho, hoje você tem responsabilidade. Você não pode ficar aqui até 9 horas da manhã dormindo não, meu filho. Você não pode. E mesmo que você diga que não tem nada para fazer, vai encher uma garrafa d'água, vai ajudar sua mãe a varrer, vai fazer alguma coisa, meu filho. Se você não quer estudar, porque você tem preguiça de estudar, então me perdoe, mas você vai ter que fazer alguma coisa. O que eu não posso, filhinho, é permitir que você jogue a sua vida fora. Eu não posso permitir que você faça isso. Ah, pastor, se eu disser isso para o meu filho, é capaz dele me engolir vivo. Não, não engole não. Pior é você saber que você está negligenciando isso e você simplesmente faz de vista grossa. Tu não pode fazer isso.
Veja que ele está dizendo aqui: vou ficar calado, não vou falar mais nada, pronto, e acabou-se. É o que ele está dizendo aqui. Porque estou cansado de sofrer, já não aguento mais. Só que aí no versículo 11, recebe aí em nome de Jesus. Meu irmão, o silêncio de Deus pode durar uma noite. O silêncio de Deus pode durar dias e meses e anos, não sei. Porque quem determina ele o tempo de falar não somos nós, você está me entendendo? Mas de repente a resposta vem, porque está escrito, versículo de número 11: mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Ele começou a entender que mesmo Deus em silêncio não deixou de estar com ele, diante de qualquer luta que ele tenha passado. Mesmo Deus estando em silêncio, em não responder pela conversão do teu filho, pela transformação do teu marido, pelo dar a volta por cima, como foi na vida de Jó, por um certo tempo, Deus não deixou de ser com ele, estar com ele. Deus não deixou de estar contigo. Você tem que crer em Deus mesmo em meio ao silêncio. Você tem que crer que Deus é o Deus que Ele não vem me dizer o que vai fazer. Quando Ele vem me dizer o que vai fazer, porque Ele já fez, e o milagre já está vindo na minha, na tua, na nossa direção. Ele para e entende: espera ainda. Eu jamais teria suportado o calabouço, eu jamais poderia ter suportado o poço, eu jamais poderia ter suportado a cisterna, eu jamais poderia ter suportado o cepo, eu jamais poderia ter suportado a humilhação. Eu estou aqui para lhe dizer, como homem de Deus, querido, Deus ainda em silêncio, eu lhe digo: você tem que se levantar, você tem que acordar, você tem que se pôr de pé, porque mesmo Deus em silêncio, você jamais teria suportado o que você já tem passado nesta sua caminhada, nessa sua trajetória, se Deus, o Senhor, nosso Deus, não estivesse contigo. Se Deus não estivesse contigo, Ele não te daria tanta paciência, ou você não teria tanta paciência para com esse marido cabeça dura. Se Deus não fosse contigo, da mesma forma, o marido para com a esposa. Se Deus não estivesse contigo, mesmo em silêncio, mesmo em meio a sofrimento, mesmo em meio a luta, mesmo em meio a dificuldade, pastor do céu, me ajude. Ei, a ajuda de Deus está chegando. Ah, você não está aqui hoje não, eu vou repetir, porque seu glória a Deus é um glória a Deus de incredulidade, é um glória a Deus que ainda não está entendendo, que talvez você está crendo, você está querendo crer só quando a resposta chegar. Você tem que começar a crer e celebrar antes da resposta chegar. Você tem que preparar a sua arca antes de começar a chover. Você tem que, você não está entendendo mesmo não, então fica para quem for assistir. Você tem que preparar a arca antes da chuva cair. Vou lhe dar mais exemplo para ver se você entende. A Bíblia diz que os muros de Jerusalém foram fendidos de alto a baixo. A Bíblia diz que Deus levantou um homem chamado Neemias para reedificar os muros. A Bíblia diz, está escrito, que os ajudantes de Neemias foram para tirar os entulhos de sobre os alicerces. Está escrito na Bíblia, pode ler lá no livro de Esdras, e no livro de Neemias está escrito que quando eles viram os alicerces, a Bíblia diz que eles começaram a glorificar. A Bíblia diz que eles foram tomados de tamanha alegria, porque quem vê os alicerces, meu querido, pode ter certeza, já está começando a ver os milagres, já está começando a ver as muralhas de pé. Não está vendo alicerces, está vendo muros em pé, está vendo o milagre, está vendo a resposta, está vendo verdadeiramente a conquista. Quem diz assim, sobre a tua palavra lançarei a rede, é porque já está vendo o barco cheio de peixe. Quem pega do seu leito, como disse, levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa, é porque já sabe que não vai precisar voltar ao estado de vida que vivia, porque se o leito fica no mesmo lugar, então eu poderia ter sido curado só provisoriamente, mas Deus não vai fazer um milagre provisório na tua vida não, minha irmã. Ei, a senhora está me ouvindo? Deus não vai fazer um milagre provisório na tua vida não. Como Deus começar a cuidar do teu filho, mulher, Rita na Bachurianda,
Canaia, sai da frente. Quando Deus, escreve isso, pode escrever, quando Deus começar a lidar com teu filho, sai da frente, porque uma coisa eu lhe digo de todo o coração, Deus fica em silêncio, enquanto isso você sofre. Escute isso, pelo amor de Deus, eu vou terminar. Você está sofrendo, Jeremias está sofrendo, Jó está sofrendo, enquanto isto, você no sofrimento, você com paciência, você lutando, você orando, você saindo de casa 8 horas da manhã, 7h30 da manhã para vir num culto de domingo, quando você trabalha a semana inteira. Você vem na quarta-feira buscar pela família, cansado, que às vezes chega a dar sono de tanto cansado que está, mas está lá o filho, está lá o marido, está lá a esposa, as empresas, só luta, só luta, só luta. E aí de repente, sabe o que é interessante? É que se Deus leva em conta todos esses sacrifícios, se Deus leva em conta todo o seu esforço, se Deus leva em conta toda a sua dedicação, se Deus leva em conta toda a sua renúncia, enquanto isto, está lá seu filho pintando e bordando, está lá seu filho achando que está de vento em polpa, está lá ele achando que está, sabe, muito bem, obrigado, tem seu saláriozinho, ou de repente acha em que os pais vão sustentar o resto da sua vida, e Deus então olhando para o teu sacrifício, Deus olhando para a tua luta, Deus olhando para o teu esforço, Deus olhando para a tua renúncia, enquanto isto, não vá você pensar que o meu Deus está lá, só anotando as obras do teu filho, só anotando as obras da tua filha, só anotando as obras do teu marido, só anotando as obras da tua esposa, você se sacrificando de um lado, e eles dando problema do outro lado. Quando chegar a hora que Deus já tiver trabalhado em você, te levado a perdoar a quem tu tem que perdoar, quando Deus começar a perceber que verdadeiramente você agora está crendo, e não só precisando de um milagre, mas agora está crendo, agora está acreditando, agora está confiando de verdade, quando Deus tiver terminado a obra, primeiramente na sua mentalidade, dentro de você, Deus concluiu a obra, Deus terminou a obra. Então quando Deus tiver feito isto, Deus vai puxar o papel dos feitos do teu filho, dos feitos do teu marido, dos feitos da tua esposa, porque enquanto Deus está olhando para você, lutando, se dando, se sacrificando, pagando o preço pela salvação, pela restauração, pela transformação dos da sua casa, dos da sua empresa, ou que seja em que área que for, Deus está lá, anotando, 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 anotando. Aí quando Deus tiver terminado de trabalhar em você, Deus vai puxar o papel e vai olhar para cá e vai dizer: agora deixa eu ver. Ah, filhinho, ah, maridinho, ah, esposazinha, aí sabe o que é que eu acredito que Deus vai olhar? Quando vê lá escrito, sabe o que é que Deus vai dizer? Sabe o que é que Ele vai dizer? Mostradinha, mostradinha, né? Deixa comigo. Deus em silêncio não quer dizer que Ele não está trabalhando. Ele vai terminar a obra primeiro em você. Escute. Deus vai terminar a obra primeiro em você. Deus vai fazer você largar o copo de cerveja, o copo de uísque, o cigarro. Deus vai fazer você largar, seja lá o que for que precisa ser trabalhado na tua vida primeiro. Deus terminou, a obra foi feita. Aí Deus vai olhar para as pessoas por quem você ora, por quem você jejua, por quem você sai da sua casa e vem buscar na casa dele, aqui na casa do Senhor. Aí Deus vai puxar o papel, e quando puxar, porque Deus anota tudo, Deus escreve tudo, e Ele só apaga aquilo que Ele perdoa. E se a pessoa ainda não se viu errado, então ela não confessou o seu pecado, permanece ainda no erro, está lá sendo escrito. Aí Ele vai puxar o papel e vai dizer assim: ah, Maria,
querido, amostradinho, né? Veja comigo a partir de agora, porque antes eu não estava com braços cruzados, não, eu estava trabalhando lá, mas agora eu vou trabalhar em você. Olha o que ele diz: mas o Senhor está comigo como terrível valente, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca será esquecido. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês rins o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Deus está em silêncio. Ele está trabalhando com você, no teu gênero, no teu temperamento. Quando ele tiver terminado essa obra, terminou nos teus ânimos. Você sempre foi uma pessoa que começa e não termina. Você sempre foi uma pessoa que promete, mas não muda. Você sempre foi uma pessoa, quando você se ver em perigo, você então corre para Deus. Passa o perigo, você esquece. E os da tua casa estão vendo, os da tua família estão assistindo. Os mesmos que você quer para eles servir como exemplo. E aí o que é interessante, você sabe o que é? Quando Deus trabalhar nessa tua confiança, olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele, aponta para ele ou para ela. Quando Deus tiver terminado de trabalhar na tua confiança, Deus vai começar a trabalhar nos da casa. Vai ter certeza disso. Está em silêncio, mas ele está trabalhando. Coloca a mão no seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.